Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Amanhã, domingo, às 8 horas da noite, horário do Brasil, nós teremos um hangout, eu, o Silvio Grimaldo e o Paulo Briguet, no canal Brasil Sem Medo, sobre toda esta situação que nos envolve no momento. Então estão todos convidados, tem livre acesso ao público, e depois eu acho que vai ficar ainda acessível ao público no ar, não vai? 8 horas amanhã. E hoje eu vou aqui comentar algumas coisas que eu já antecipei resumidamente em alguns posts e que eu talvez explore com mais detalhe amanhã. Você vê, o problema principal de qualquer país é você ter nos altos postos, no coração ali da elite, um número suficiente de pessoas capacitadas
a entender qual é a posição do país no cenário internacional, entender o momento histórico que estão vivendo, entender, vamos dizer, a escala civilizacional que os problemas aparecem e, sim, em suma, saber o que estão fazendo. Se você perguntar quando foi a última vez que houve pessoas assim qualificadas nos altos postos do governo, talvez foi no tempo do Getúlio Vargas. Depois não teve mais. Durante o governo militar não teve. Durante o período do PT não precisa nem falar. E agora também não tem. Este é o problema. Em suma, o grande problema do Brasil é querer resolver todos os problemas e depois tornar-se qualificado para resolvê-los. Quer dizer, o problema da qualificação, o problema do estudo, o problema do preparo, o problema da qualificação intelectual, parece que não existe no Brasil. Existe uma esfera que eles chamam da esfera prática, onde não precisa saber nada, tá certo? Então resolve os problemas na esfera prática e depois nós vamos estudar e discutir ideias, etc. É uma ideia assim tão animal, tão suína, que não deveria nem ser discutido. Eu acho que o sujeito que tem essa ideia deve ser respondendo com tapa na cara e ponto final. Tapa cuspido na cara. Né? Não é um sujeito que mereça... Eu não considero que uma pessoa assim mereça conversar comigo. Se vier um sujeito com essa ideia aqui, eu ponho ele para fora na mesma hora. Então você não está qualificado para conversar comigo, você vai embora. Né? Agora, eu vejo que esta é a convicção generalizada entre políticos, professores universitários, militares, né, empresários, administradores públicos, etc. Todo mundo pensa assim. Eu lembro particularmente o episódio em que, dando aula para estudantes de administração pública na Universidade Católica ali do Paraná, eu disse para eles que um especialista em qualquer área, para se manter atualizado na sua área, ele precisa ler pelo menos 80 livros por ano da sua área de estudos, sem falar outras coisas. E eles ficaram chocadíssimos. Eles acharam que aquilo era uma coisa opressiva. Ele quer nos matar, 80 livros por ano. Ou seja, a simples ideia de você estudar a sua área de trabalho parecia chocante, porque você estuda, você tira o diploma universitário, não é para abrir uma área de estudo para você, é para fechá-la. Você já tirou o diploma, acabou, não precisa estudar mais, acabou. Quer dizer, o diploma marca o fim da sua vida de estudos. Isto é um fenômeno que o Zé Honório Rodrigues já comentava, acho que... Carpô também, mas especialmente o Zé Honório tocou muito nisso aí, a respeito da formação em história. Né? Quer dizer que, na França, um diploma de doutor, o sujeito alcança aos 50, 60 anos. É uma espécie, vamos dizer, de coroamento da carreira. É o topo da carreira. No Brasil, não. O sujeito tira um diploma de doutor aos 25 anos e acabou a sua carreira de estudo, ele está livre. Ele agora pode ensinar, não precisa mais estudar. É esta mentalidade, gente. Enquanto não acabar isso, não adianta você vir perguntar o que você sugere para a educação brasileira, o que você sugere para a economia brasileira, o que você sugere para a agricultura brasileira, o que você sugere para a segurança pública. Eu não sugiro nada, porque nessa base nada tem solução, nunca. Não existe ação sem o agente, e se o agente não está qualificado, a ação só vai levar a resultados desastrosos sempre, haja o que houver. Esta proposta está errada, a outra está errada, a terceira também vai estar errada, e todos os planos vão dar sempre errado. Gente, o problema não está nas ideias e nos planos, o problema está nas pessoas. Se você não tem o pessoal qualificado, não adianta você quer ter a melhor ideia do mundo. Então, o problema, vamos dizer, da educação superior é o maior problema. Quando eu digo superior, não é universitária, é pós-universitária. É o que o sujeito vai estudar já no exercício da sua profissão. Não é isso? Este é o maior problema do Brasil, porque é ali que você encontra as pessoas mais desqualificadas. Nós temos visto esses dias exemplos desse tipo. Eu já dei vários aqui. Eu não aguento mais ver esses vagabundos, picaretas, mentirosos, farsantes, fingindo que sabem coisa que não sabem, porra. Eu, quando não sei o negócio, eu digo simplesmente, não sei, pergunta para o outro. Agora, no Brasil, isso parece que é um pecado, não pode, todo mundo sabe tudo. Né? Acabou de ouvir falar qualquer coisa, você já tem uma opinião pronta, meu Deus do céu. Né?
E às vezes vem exigir isso de mim. O que você acha disso? O que você acha aqui? Não acho nada, mal acabei de ouvir falar. O que você acha do terraplanismo? Falou, eu ouvi falar disso aí anteontem, eu li um pouquinho, vi lá uns vídeos e tal. Eu já tenho que ter uma opinião, né? Por quê? E assim por diante, né? Eu vejo também que no Brasil você reconhecer que um problema existe é um pecado. Só pode haver soluções. Você já tem a resposta pronta e a solução final. Se você reconhece que é um problema, o sujeito já entende o quê? Você está do lado oposto, porque tudo só tem dois lados, né? Só tem dois neurônios, tem o contra e o a favor. Se você não está no contra, está a favor e vice-versa. Então, todo problema só tem duas soluções possíveis. Uma certa, que é a que está na cabeça do cidadão, e a errada, que está na cabeça do outro. E os caras acham que tudo é assim. Portanto, você já tem que ter uma opinião formada na mesma hora, sobre coisas das quais você nunca ouviu falar. Não é isso? Para mim, é assim, o exemplo do Cílio Bocaneira, né? Que era correspondente do Globo na Europa, não sei onde. E uma vez eles fizeram no Globo uma roda de perguntas. Chamaram o jornalista do Globo para fazer perguntas para ele, né? Não sei porquê. E um desses jornalistas era eu. Né? E eu perguntei assim, como é esse negócio de... Essa sua profissão de correspondente é uma das profissões prediletas para ser exploradas pelo serviço de inteligência. É uma coisa muito óbvia. Você quer implantar um cara no outro país com acesso a tudo quanto é informação, você põe lá um correspondente estrangeiro, ele sai fazendo pergunta e não vai levantar suspeita, está fazendo pergunta, por quê? Porque ele está lá para isto. E ele respondeu a seguinte frase imortal, que eu vou botar numa placa de ouro. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. Não é uma maravilha? Mas isto este cara era correspondente do Globo na Europa. O pessoal ouvia a opinião dele com respeito, com reverência. É claro que a partir desse dia eu não quis saber mais a opinião dele sobre coisa nenhuma, porque tudo é assim. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. Só que no Brasil todo mundo é assim. Então, por exemplo, essa questão que o pessoal fala que tem uma ala técnica e uma ala ideológica. Gente, isso é a maior estupidez que eu já ouvi na minha vida. Porque você ser a favor de soluções técnicas é uma ideologia, evidentemente. Já expliquei, essa ideologia positivista, criada por Augusto Comte. Ele achava que o debate político devia ser eliminado e transformado num debate tecnocientífico. Então, você reúne uma cúpula, uma elite de cientistas, eles têm a solução de todos os problemas e não há por que ter um debate político. Não há por que haver preferências, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Não, tudo tem a solução científica. Né? Augusto Comte morreu louco, gente. Mas ele já estava louco muito antes. Né? E esta ideia penetrou na intelectualidade brasileira, especialmente na intelectualidade militar, no último quarto do século XIX. Os caras que proclamaram a República vinham com essa ideia na cabeça, eram todos positivistas. Né? Então, isso tem uma influência profunda nas nossas Forças Armadas. O pessoal já esqueceu essa influência, mas ela continua ativa. Por quê? Porque não foi substituída por outra. Então, você tem ali milhares de pessoas que são positivistas sem saber. O próprio Augusto Comte dizia: a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Filósofos que os vivos desconhecem por completo. Né? Então, fala Augusto Comte, quantas pessoas no Brasil liam Augusto Comte? Bom, antigamente, no século XIX, bastante gente lia, no tempo da República, ainda gente lia, mas nas últimas décadas ninguém mais lê. Mas tinha o Pontes de Miranda, era um grande leitor do Augusto Comte, né? Escreveu aquele comentário do Código Civil, acho que 75 volumes. Né? Então, era o típico intelectual positivista brasileiro, né? Visto com reverência quase religiosa por gerações e gerações de advogados. Né? Eu tentei ler umas coisas do Pontes de Miranda, achei uma chatice e esqueci logo. Né? Mas e hoje em dia, quando eu ouço com um sujeito positivista falar, então já não me interessa, eu já sei a conversa que vem aí, não quero mais saber.
E esta ideia se arraigou, sobretudo no meio militar, e tem até hoje este horror que eles têm à política e esse amor que eles têm às soluções tecnocientíficas. E eles não sabem nem que isto é uma ideologia. Por quê? Existe solução científica para todos os problemas sociais e econômicos de um país? Não. Até em que medida a economia é uma ciência? Ela é até certo ponto. Mas há um vasto coeficiente ali de preferência, de decisão humana, etc, etc. Do mesmo modo na ciência política. Então isso quer dizer que o elemento da escolha, o elemento da preferência está presente em toda a questão política. E essa preferência introduz o elemento o quê? Ideológico. O que é uma ideologia? É um conjunto de preferências sistematizado de maneira racional para parecer o mais razoável e o mais científico que possível. Mas evidentemente sem ser científico. Existe uma diferença conflituosa entre a abordagem científica e ideológica. Existe idealmente, gente. Então, idealmente, o que é ciência não é ideologia, o que é ideologia não é ciência. Idealmente, mas na prática, as duas coisas quase sempre são indiscerníveis, porra. Então você tem que estar consciente, quando você diz alguma coisa, você tem que estar consciente de qual é, vamos dizer, a quantidade do elemento científico do que você está falando e qual é a quantidade do elemento ideológico. E não há vergonha nenhuma nisso aí, porque tudo o que se diz em matéria de problemas humanos, políticos, sociais, econômicos, tem essa mistura. Tudo tem isso. Não há o técnico puro e não há o ideológico puro. Por exemplo, se você pega o livro Karl Marx, O Capital, tal não está cheio de cálculos matemáticos? Está. E esses cálculos são ideológicos científicos, são obviamente científicos, só que eles estão inseridos dentro de um quadro onde o elemento ideológico parece que pesa mais. Eu nem sei se é verdade isso aí. Quer dizer, em grande parte, o Capital é uma teoria científica que pode ser discutida cientificamente, até um certo ponto. Então, não quer dizer que seja só uma ideologia. Existem teorias científicas que são muito mais falsas do que qualquer ideologia. Existem discursos ideológicos que são muito mais realistas e objetivos do que certas teorias científicas. Se você pegar, por exemplo, a teoria da evolução do Charles Darwin, vamos dizer, até uns 10 anos atrás, ela era um dogma, ninguém colocava em discussão. Agora já piorou o negócio. Já houve um número excessivo de provas, não só de que não é verdadeiro, mas de que é impossível, matematicamente impossível. Isso aí, o Dr. David Berlinski, que é matemático, já explicou milhares de vezes. Essa demonstração eu não preciso repetir para vocês, está nos livros dele. Outros matemáticos, como John Lennox, fizeram a mesma coisa. Tá certo? Então, hoje entendemos que a teoria da evolução é uma ideologia. Parecia científica. Parecer científico é um dos recursos com que as ideologias se fortalecem. Por quê? Existe o prestígio da ciência. O que é o prestígio da ciência? É uma ideologia. Não é isso? Então, se você pegar em outras fases da história, por exemplo, a revelação religiosa tinha mais prestígio do que qualquer ciência. Não é isso? Quer dizer que tudo que se dizia da religião era verdadeiro? Não. Daí aparece a ciência agora até é a portadora da verdade. Quer dizer que tudo que ela diz é verdade? Também não. Então, esse jogo de prestígio que busca conquistar a autoridade intelectual sobre todo um grupo social é sempre ideológico. Não, isso nunca é científico. Isso quer dizer, a autoridade da ciência é científica? Claro que não, é uma ideologia apenas. A autoridade da religião, essa é a autoridade revelada. Opa, pera. Não. Deus revelou um negócio, agora você entendeu dessa maneira. Mesmo que você acredite piamente que a revelação original é de Deus, sim, mas depois você que está explicando tal como você a entende. E você não é Deus. Não é isso? Quer dizer, se você não é o Carnegie, que é o ninguém, se você for o Carnegie, ninguém, esse é Deus, então acabou. Mas excetuada essa possibilidade, né, então, eu botei lá a discussão, quem é Deus, daí
vem o Silas Merdafaia e diz, é o dinheiro. E vem o Júlio Sonzero, né, e diz, é o Putin. E daí vem o cara, ninguém diz, sou eu. Né? Isso é a discussão teológica no Brasil. Né? Então, tudo isso é muito importante porque as pessoas com essas ideias, com esse conceito do que é ciência, do que é tecnologia, do que é ideologia, são as pessoas que tomam decisões no Brasil. Então, são elas que aconselham o presidente da República, não sou eu, porra. É? Quantas vezes eu falei coisas para o Jair Bolsonaro? 4 vezes, rapidinho. Agora acham que eu sou o guru do governo? Bom, é claro que isso é uma mentira sórdida. Né? Agora, está cheio de economistas, de generais, de empresários que estão o dia inteiro lá soprando coisa na orelha do homem, porra. E pondo minhoca na cabeça dele. Né? E uma dessas minhocas é que as soluções de tudo têm que ser pragmáticas, isto é, técnicas e financeiramente vantajosas. Não é isso? E não podem ser ideológicas, isto é, inspiradas em valores e preferências. Né? Como se o sujeito ganhar dinheiro não fosse apenas uma preferência dele, porque tem outro sujeito que acha que quem tem que ganhar dinheiro é ele, não esse primeiro, né? Então, onde quer que entre o interesse financeiro, tudo é baseado em preferências inteiramente subjetivas e que não chegam sequer a ter a dignidade de uma ideologia. É apenas ouvir o interesse financeiro. Né? Mas, essas pessoas, elas têm as suas ideias, por exemplo, sobre o comunismo, sobre o movimento internacional, sobre a China, sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos. Estão cheios de ideias sobre isso. Gente, é uma coisa maravilhosa. Porque nunca estudaram coisa nenhuma a respeito e tem tantas ideias, são capazes de produzir assim, a enciclopédia britânica do dia para a noite. Eu vou dar um exemplo. O sujeito que diz para você que o comunismo é ideologia, sabe o que você tem que fazer com ele? Você tem que dar um pontapé na bunda dele na mesma hora e mandar calar a boca. Diz, olha, não faça isso. Bata nele e não explica porque está batendo. Se perguntar porque está batendo, vai apanhar mais. Né? O comunismo tem 500 ideologias dentro, gente. E quem imagina que ele é uma ideologia, imagina que ele é um programa de um partidinho que quer tomar o poder e implantar a ditadura do proletariado. Isso é o que pensa o Marco Antônio Vil, meu Deus do céu. Né? Não espanta que ele tirou o diploma de historiador e ele escrevendo a história de um time de várzea. Isso aí é a especialidade dele. Né? E depois fez vários livros que ele diz que são de história, mas que para mim são recortes de jornal apenas. Né? Eu não vi uma obra verdadeiramente histórica escrita por esse sujeito. Ele não sabe o que é ciência histórica, não tem a menor ideia. Né? Tanto que outro dia, né, discutindo com o pessoal do Brasil Paralelo, disse, não, eles não entendem nada de história, eles tinham que ler o Marc Bloch. Marc Bloch é um historiador do começo do século. Né? É a primeira coisa que se lê em matéria de teoria da história. Né? É o Métier d'Historien, o ofício do historiador, não sei como. Foi publicado no Brasil com outro título, mas no original é Métier d'Historien. É um belo livro, mas está completamente superado há várias décadas. Quer dizer, os métodos do Marc Bloch foram adotados por toda uma geração de historiadores franceses. Bom, isso aí já é coisa do passado, meu Deus do céu. Hoje você tem coisas imensamente mais avançadas. Quer dizer, se ele acha que, assim, que ler o Marc Bloch é um sinal de grande cultura historiográfica, é porque ele não tem cultura historiográfica nenhuma. Porque eu digo para você, eu estava lendo o Marc Bloch quando eu tinha 16 anos. Né? Recomendado por um aluno meu, um colega meu. Muito bem recomendado, me impressionou muito, né? Mas depois eu li tanta coisa a mais. Né? Hoje você pega, por exemplo, tem editores que publicam assim, livros que são listas de livros, 50 livros mais importantes sobre isso ou sobre aquilo. Esse tipo de obras é um bom início, porque o sujeito te dá assim, uma ideia do status questiones. O que é status questiones? É o estado da questão. Quer dizer, quais foram as ideias que foram postas em circulação, como elas se confrontaram umas com as outras e como está até agora, como foi, até onde foi até ontem. Isso é boa maneira de começar a estudar qual o assunto. Quer dizer, livros que te dão o status questiones. Não é o caso do livro do Marc Bloch, evidentemente. E se você procurar um livro
teoria e história, livro desse tipo sobre teoria e história da historiografia, você verá que 90% das possibilidades o livro do Mark Bloch estará citado entre outros 50 ou 60. Não sozinho, né? Nem em primeiro lugar. Então, por exemplo, uma boa coisa seria começar lendo os escritos em que o fundador da ciência histórica moderna, Leopold von Ranke, se explicou sobre o que ele estava fazendo, né? Ele foi o sujeito que realmente criou a historiografia científica tal como nós a conhecemos. Depois houve inumeráveis outras contribuições, né? Eu, em particular, eu gosto muito das reflexões sobre a história de Jacob Burckhardt, né? Mas também, claro, é um livro do século passado, já tem coisa muito mais atualizada. Agora, e o comunismo, hein, gente? É uma ideologia? É um programa de um partido? É um planinho de tomada do poder? Não, gente. O comunismo é uma cultura mundial, porra. A notinha que eu fiz no Facebook dizia o seguinte: pelo menos metade dos enredos que circulam na literatura, no cinema e no teatro são invenções de comunistas ou pró-comunistas. Pelo menos metade. Isso quer dizer que metade dos enredos que circulam pela imaginação humana são comunistas, né? Ou estão ligados ao comunismo de qualquer maneira. Por exemplo, você entende a obra do Ernest Hemingway sem você ter nenhuma ideia de comunismo? Um cara que foi colaborador dos comunistas a vida inteira e que morreu sob a suspeita de estar colaborando com a CIA. Então, como é que você pode entender o livro Por Quem os Sinos Dobram? Que é um livro de glorificação da esquerda na Revolução Espanhola. Você não vai entender. Você vai ler aquilo, você vai se emocionar, e a hora que você se emociona com uma coisa, é porque você acreditou nela. Samuel Coleridge chamava isso suspension of disbelief. Não chega a ser uma crença, é a suspensão da descrença, ou seja, você não exerce o seu espírito crítico, você se deixa envolver e emocionar pela coisa como se ela fosse verdade. Se você não se deixar envolver dessa maneira, você não vai sentir nada, não vai se emocionar e vai achar a história uma chatice. Então, na hora que você vê, né, então, aqueles guerrilheiros comunistas como os grandes heróis lutando contra os malditos fascistas do Franco, bom, você está engolindo uma versão comunista da história. Não é isso? Então, em toda esta imensa bibliografia, os guerrilheiros da esquerda são sempre apresentados como os heróis, e os fascistas do Franco como os malvados. Ora, a Revolução do Franco, que não era formalmente um fascista, era apenas um direitista radical, não é isso? Que depois adquire algumas ideias poucas do fascismo, né, mais por oportunismo do que por outra coisa, surge do quê? Surge da matança de padres e freiras pelo governo revolucionário comunista, porra. Depois que os caras mataram 1.500 padres comunistas, padres e freiras, o pessoal católico do exército falou, não pode continuar, nós temos que tirar esses caras daí. Daí começa a revolução. Daí vem aquela teoria. Não, a Guerra Civil Espanhola foi o campo de teste, né, do conflito entre o comunismo e o fascismo, né, e, portanto, foi o resumo antecipado, né, da Segunda Guerra Mundial. Isso é absolutamente falso, meu Deus do céu. Por quê? A Espanha jamais entrou na guerra. A Espanha obteve colaboração do Hitler. O que deu em troca para o Hitler? Nada. Absolutamente nada. O Hitler considerava que uma dor de dentes era infinitamente preferível ao Francisco Franco, porque era aquele pentelho que vinha lá pedir ajuda, pedir dinheiro, pedir armas, ele nunca dava nada em troca. Ou seja, a Espanha jamais colaborou com o regime nazista. Então, o que isto tem a ver com a Segunda Guerra Mundial que veio em seguida? Não tem absolutamente nada, é outra coisa completamente diferente. É um capítulo do morticínio de cristãos no século XX,
Se não houvesse esse morticínio de cristãos, o governo republicano estava lá até hoje. Por quê? O senhor Francisco Franco não era um homem político. Ele era apenas um oficial do exército, muito católico, desde que confessava e comungava todo dia. A hora que ele viu o cara matando padre e freira, ele decidiu tomar uma atitude qualquer. Também, vocês vejam, dentre as inúmeras narrativas míticas que circulam a respeito, tem a do encontro entre o filósofo poeta Miguel de Unamuno e o general Milán Astray, em que o general, numa cerimônia qualquer, o Miguel de Unamuno estava fazendo discurso e o general, que era um sujeito mutilado pela guerra, faltava um braço, faltava uma orelha, sei lá o quê, né, interrompe e grita: abaixo a inteligência, viva la muerte. Né? E daí o Miguel de Unamuno dá uma bela resposta, né, e vai embora. Ora, o pessoal conta essa história como sendo assim, um momento de glória do antifascismo. Só que é o seguinte, meus filhos, o Miguel de Unamuno apoiou a rebelião do Franco. Né? Ele não era um cara da esquerda, era um cara da direita, porra. Né? E ele só reclamou que o general interrompeu o discurso dele para falar uma estupidez monstruosa. O general era doido, porra. Né? Então, a coisa não tem o significado político com que é divulgada internacionalmente. Você pega qualquer desses generais e empresários e políticos, etc., todos eles conhecem essa história. Né? E pensam assim, a brutalidade fascista, né, contra o espírito democrático da esquerda, todos eles pensam que é assim. Ora, se você pegar, por exemplo, os livros que começaram a moldar o século XX, né, na literatura francesa, espanhola, italiana, americana, é tudo comunista, meu Deus do céu. Né? Você tem livros de grande sucesso na época da Primeira Guerra, do Jules Vallès, L'Enfant, o menino, né? Então a história começa assim: eu fui muito surrado, etc, etc, só sofri, só me deram porrada e nunca me deram um beijinho. Era já um menino, né? O coitadinho explorado e oprimido. Né? Você pega as narrativas, né, de memórias, até do Máximo Gorki, né? A história A Mãe, e A Mãe é uma epopeia da Revolução Comunista. Né? Você pega o livro do Henri Barbusse, que foi o livro, talvez o livro de contos de maior sucesso durante a Primeira Guerra, O Fogo, Le Feu. Né? O que é o cara? Comunistão. Né? Você pega o João dos Passos, a tetralogia, né? USA, 1919, etc, etc. Que ele, de fato, ele inova muito na narrativa, usando pedaços de jornal, essa coisa toda, né? O que ele era? Comunistão. Depois virou direita. Depois viu a luz. Ele descobriu o que era a porcaria do comunismo e mudou de lado completamente. Então era glorificado, passou a ser demonizado, obviamente. Hoje em dia ninguém mais lê o João dos Passos e lê o Ernest Hemingway, que não dá para chegar aos pés dele, porra, meu Deus do céu. O João dos Passos é um escritor muito superior ao Hemingway, hein? E ele rompeu com o movimento comunista, rompeu com o Hemingway por ver, vamos dizer, as atrocidades que os comunistas estavam fazendo com os seus aliados na Revolução Espanhola. Então, você vê, a simples imagem que você tem do século XX foi moldada pelos comunistas, meu Deus do céu. Por quê? Eles escrevem mais livro que os outros. Eles fazem mais peças de teatro que os outros. Eles fazem mais filme que os outros o tempo todo. Por que isto? Porque a KGB foi a maior produtora de literatura do mundo. Quer dizer, as pessoas pensam que a KGB, as pessoas falam KGB e CIA, falam, mas o que tem a ver uma coisa com outra? A CIA é um órgão de inteligência que só atua no exterior. A CIA não pode atuar dentro dos Estados Unidos. Não. A KGB atuava dentro da União Soviética inteira, ela governava tudo, ela governava a indústria editorial, governava a educação, governava a saúde pública, governava a imprensa, tudo. Quer dizer, a KGB era a totalidade do poder soviético, meu Deus do céu. E era a maior indústria editorial do mundo. Se você for ver
o número de escritores de todas as nacionalidades que ganharam viagens à União Soviética e voltaram trabalhando para a KGB, uns mais ostensivamente, outros mais escondidinhos. É um negócio imenso, porra. Então é o seguinte, você se acha superior ao comunismo, né? Então você é superior à cultura mundial, porra. Quer dizer, o comunismo teve sobre o século XX, sobre a imaginação da humanidade no século XX, o mesmo poder que a Igreja Católica tinha sobre a imaginação do homem do século XIII. No século XIII não havia outras ideias circulando além das católicas. Depois aparece reforma, etc. Mas na época só tinha um órgão, e esse órgão ensinava tudo o que existia. E ele governava o quê? As universidades, a indústria editorial, né, as pregações públicas. Então, todo mundo era católico, até por falta de alternativas. Ele não era capaz de conceber uma coisa fora do catolicismo. Para ele conceber, ele precisaria ter trabalhado nisso tanto quanto a Igreja Católica tinha trabalhado, quer dizer, 1.300 anos. Né? Você passando de geração em geração as suas concepções, a sua visão da história, etc, etc. Então, ou seja, era impossível você não ser católico. Tanto que, quando aparecia uma heresia, o que é uma heresia? Uma heresia é um sujeito católico, que entende o catolicismo da maneira oposta, diferente. Ele inventa o seu próprio catolicismo, mas ele acha que aquele é o catolicismo de verdade. Então, na verdade, todo mundo era católico, pô. Até os inimigos da igreja. Não havia outra alternativa. Na União Soviética, não havia outra alternativa além da KGB, porra. E o sujeito que estava contra a KGB, ele nem podia dizer que estava contra, pô. Ele tinha que insinuar muito sutilmente. E isto dominou a literatura do mundo. Não toda ela, evidentemente. Mas eu calculo que está mais ou menos 50%. Você acha que é fácil você se livrar de uma coisa dessa? Você acha que é fácil você superar uma coisa dessa? Então, eu passei a vida estudando isso. Esse meu interesse inicialmente não era de ordem política, mas de ordem cultural, e por isto mesmo eu vim a entender que o tal do esquema gramsciano começou muito antes do Antônio Gramsci. Stalin adotou a estratégia gramsciana na época em que o Gramsci era o quê? Era um recém-chegado no partido. Na verdade, as obras do Gramsci só saíram depois de 1950, foram publicadas póstumamente. Em 1950, o Stalin já estava morrendo e já tinha criado toda a política, a guerra cultural no Ocidente. Quer dizer, o Gramsci chegou tarde demais. Tudo o que ele disse já estava sendo feito. E essa ofensiva cultural, a característica principal dela é que ela não era propaganda comunista. Nunca era. Tudo seguia, vamos dizer, a instrução do John Howard Lawson, da Escola de Roteiristas: não façam filmes comunistas, façam filmes normais que tem uma mensagenzinha comunista no meio. Só que essa mensagenzinha comunista tem que estar presente em todos os filmes. Então você se acostuma com isso e aquilo passa a fazer parte do quê? Da cultura capitalista. Da cultura do Ocidente democrático. Então, daqui a pouco, tudo que o comunista quer que você pense, você pensa em nome da América, em nome da democracia, em nome do capitalismo, etc, etc. Você não tem a menor ideia de onde aquilo veio. Para o sujeito conseguir enxergar esta coisa proteica, essa entidade proteica que está onipresente, e conseguir captar algo da forma dela, você precisa de muitos anos de estudo. E precisa de um talento específico para isso. Que é, por exemplo, é o talento da história cultural, na verdade, é o talento da história das ideias, por assim dizer. Quantos camaradas preparados sobre isso existem na esfera federal? Eu digo, só há pessoas mais ou menos preparadas para isso entre os meus alunos. Nas faculdades de Economia e Ciência Social não tem, no Exército não tem, na Aeronáutica não tem, na Marinha não tem, na Igreja Católica não tem, nas igrejas protestantes não tem. Ou seja,
E os poucos alunos que eu consegui preparar para isso não estão atuando na política. Né? Você veja, aqueles que ficaram no alto funcionalismo público federal, você acha que eles estão tendo tempo de estudar essas coisas? Por isso que eu disse para saírem. Por isso que eu aconselhei, olha, isso é prematuro para vocês ocuparem postos no governo federal. Vocês têm que continuar se preparando e formar uma intelectualidade possante. Né? E pedi que fossem para casa. Os mais inteligentes foram. E eles hoje entendem o que eu fiz. Agora, a mídia pega só aqueles que ficaram lá dentro e acha que eu os estou instruindo toda semana. Falando, mas escuta, você acha que eu sou sádico o suficiente para pegar um aluno ou ex-aluno meu que está no alto cargo federal e ficar incomodando o cara com as minhas ideias toda semana? Você acha que eu sou capaz de fazer um treco desse? Não, deixa o cara em paz, porra. Eu rezo para que ele tenha sucesso, para que não faça besteira nenhuma, mas eu não sei o que ele está fazendo. Se você pegar os alunos meus que tem lá, o Carlos Nadalim, né? o Felipe Martins, né? ou outros, eu não sei o que eles estão fazendo, porra. Você acha que eu tenho tempo, força física e capacidade para acompanhar todos os detalhes dentro de cada ministério? Vocês estão loucos, é? E para criar assim, a milícia organizada, vocês acham que dá para fazer isso, é? Se eu fizesse isso, eu não poderia fazer mais nada na vida. Então, teria que dedicar a isso todo o meu tempo. Você imagina quantas vezes eu precisaria ter conversado com cada um deles para saber o que ele está fazendo lá dentro. Pergunta para o Felipe Martins. Quanto tempo você conversou com o Olavo no último ano? Conversou meia hora? Não, nem meia hora. Pergunta para o Carlos Nadalim. O Carlos Nadalim nem 10 minutos. Então, gente, essa história toda do grupo olavista, isso é minha invencionice, porca, da mídia mais porca, feita por jornalistas mais analfabetos e estúpidos do mundo. E endossada por esta vagabunda dessa Regina Duarte. Mulher, assim, que eu dei a recomendação. Ela disse que eu estou tentando tirar o emprego dela, quando na verdade eu dei o emprego para ela, porra. Porque o presidente Bolsonaro perguntou a mim se ela era pessoa de confiança. Eu respondi, sim, presidente, parece ser uma pessoa muito boa. Porque eu conheci ela de outra época, eu não sabia as últimas realizações dela. Se eu soubesse, teria dito, não aceite nem como faxineira. Essa mulher é perigosa não porque é comunista, mas porque é estúpida, burra e facilmente manipulável. Qualquer desses caras mais espertos da esquerda, qualquer Zé Dirceu, faz ela de trouxa. Ela vai trabalhar para os caras sem nem perceber. Por quê? O que ela acha que é o comunismo, né? Ela tem ideia do tamanho da coisa? Não, não tem. Ela não tem. Os caras estão todos dando palpite sobre isso. Não tem. Eu fiz aquela lista no artigo Estudar Antes de Falar, porque eu segui aquela lista, porra. Eu pus ali o que você precisaria estudar. Não é só estudar, não é ler. Você tem que ler, meditar, absorver, perguntar, observar. Tá certo? E tentar entender a realidade por trás daquilo. Não só o livro que você está lendo, meu Deus do céu. Ou seja, você precisa juntar a observação pessoal, a observação participante pessoal à exposição escrita. E isso pode levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá o quê. Para mim levou, acho que 30 anos. Agora, pensa bem, quantos políticos no Brasil vão impedir o meu conselho a respeito? Quantos empresários vão impedir o meu conselho? Quantos generais vão impedir o meu? Nenhum. Eles todos acham que sabem. Eles nunca estudaram nada e o sujeito que estudou durante meio século, não pode perguntar para ele porque não vão se humilhar a esse ponto. Quer dizer, a vaidade é o único critério da ação dessa gente. Eu estava falando com um amigo meu, ele disse, conversa entre essa gente, é conversa daqueles meninos punheteiros de 11 anos de idade, porra. E é mesmo. Eles não passam desse nível. Não há pessoas qualificadas. Veja, o primeiro sinal de que um sujeito está qualificado para lidar com isso é ele pedir a opinião de quem estudou mais do que ele. Quem estudou mais esse assunto do que eu? Mas nem os comunistas, porra. Então, se o sujeito está qualificado, o primeiro sinal, eu vou lá perguntar para o homem que estudou essa coisa durante meio século.
Nunca vieram perguntar nada. Eles já têm suas opiniões prontas. Eles são todos que nem o Cílio Bocaneira. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. É tudo teoria da conspiração. Não são todos palhaços, gente. O pessoal da esquerda é um pouco menos palhaço, sabia? Eles são um pouco mais sérios. Não todos, evidentemente. E esse pessoal que está agora anti-Bolsonaro, que não veio da esquerda, que veio da própria direita, tipo Dória, Bebiano, não é porque morreu que o Bebiano ficou bom, E quando o idiota morre, é um idiota morto, e pronto, acabou. Não vejo por que elogiá-lo. Posso orar por ele, tá certo? Mas elogiar, não. Esse seu Witzel, o que as pessoas entendem? Eles estão... Veja, precisamos negociar com a China, precisamos vender frangos para a China. Você é capaz de entender, dizer, a imensidão do esquema estratégico chinês? Russo-chinês? Não, você não sabe sequer a história da coisa, porra! Como é que você vai entender? Então, eu comparo. Eu li essa imagem no Corão muçulmano. As formiguinhas embaixo da terra quando vão avançando os exércitos de Alexandre o Grande. E elas sentem a terra tremer e dizem, vamos nos esconder aqui. Mas elas sabem o que está acontecendo. Então, a visão que esses generais, empresários e políticos têm do mundo, da atuação russo-chinesa no mundo, é a visão que as formiguinhas tinham do exército de Alexandre o Grande. Gente. Agora, eu não sou uma formiguinha. Eu já olhei a coisa de cima. Eu não tenho força para lidar com isso, mas eu sei o que está acontecendo. Eles vêm perguntar para mim, não, eles têm que se fazer de importante. Tudo que nem esse João César de Castro Rocha, tá entendendo? Porque eu estudei Stanford, eu sou diplomado pela puta que eu pariu. O que é isto? Que palhaçada é essa? Até onde vai isto? Será que a vaidade... Nós somos tão vaidosos a ponto de que, para manter a nossa aparência de gente importante, nós vamos nos suicidar? É o que estão fazendo agora, gente. Eu tenho muita coisa para dizer sobre esse negócio do coronavírus. Mas eu não vou dizer não. Porque não é coisa para discutir assim em público. Conversaria com gente de governo se fossem sérios o bastante para vir aqui perguntar. Se eles não querem saber, bom, eu também não vou informá-los. Gente, o Brasil está para ser destruído completamente. E as pessoas que estão tomando decisões, elas só pensam em preservar algumas vantagens momentâneas. Nós temos um comércio com a China, etc, etc. Como estará isso daqui 50 anos? Eles estão preocupados? Não, eles estão preocupados com o seu orçamento de amanhã. Eu produzo frangos, eu produzo não sei o quê, eu quero vender. É só nisso que pensam, pô. Eu entendo até que pensem assim. Mas eu não entendo que um país inteiro tenha que ser sacrificado só por esse interesse. E é exatamente o que está acontecendo. Ainda sob este aspecto, eu lembro a vocês que desde o início do governo Bolsonaro, eu disse algumas coisas que são princípios elementares da ciência política. Qual é o conceito fundamental da ciência política? O conceito de poder. O que é o poder? A língua portuguesa tem essa felicidade que nela a palavra poder é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Então, o poder é poder fazer alguma coisa, ou seja, você ter os meios de fazer. Não é isso? Então, quando o sujeito é eleito para um cargo, isso dá a ele o poder? Não. Isso dá apenas um direito, gente. Isso quer dizer que ele exercer aquele poder é legal. Não é ilegal, não é criminoso. Se eu vou lá em Brasília e começo a dar ordem para os funcionários, eu estou usurpando uma autoridade que não é minha, então eu estou fazendo uma coisa ilegal. Se o Bolsonaro dá uma ordem, ele não está fazendo nada de ilegal. Mas quer dizer que ele tem o poder efetivo? Não, é claro que não. Então, a primeira coisa que o Bolsonaro tem a obrigação de fazer é tomar dos seus inimigos os meios de ação. Só eles têm os meios de ação. Eles têm a mídia, eles têm o funcionalismo público,
Eles têm a burocracia, eles têm o ensino universitário, que é a formação da próxima geração de governantes. Eles têm o Congresso. Se ele não tomar deles os meios de ação, ele não tem meios de ação. Entenderam? O sujeito achar que um cargo público é um poder, é do analfabetismo em matéria de ciência política imperdoável. Nenhum cargo público é poder. Ele é um meio de você adquirir legalmente o poder. Ou seja, você pode reivindicar o poder correspondente àquele cargo. Mas não quer dizer que você vai receber esse poder de graça pelo simples fato de ter sido eleito. O poder significa o seguinte, também você pode ser expresso na seguinte maneira. O primeiro preceito é poder fazer alguma coisa, isso é os meios de fazer. O poder também pode ser expresso no seguinte critério: quantas pessoas te obedecem e quanto tempo elas levam para te obedecer. O Bolsonaro vive se queixando que ele não é obedecido, e não é mesmo. Significa o seguinte, ele não tem o poder presidencial. Quem tem? Eu digo, olha, o Nhonho e o pessoal do STF tem mais poder do que ele. Porque eles têm a mídia inteira. Né? O Bolsonaro tem um apoio popular, mas o que é o apoio popular? O apoio popular é poder? Fala, claro que não. O apoio popular é simpatia apenas. O Bolsonaro, se você pega todas as pessoas que adoram o Bolsonaro e ele der uma ordem para elas, elas vão obedecer? Não, porque elas não têm meio de fazer isso. Então, o Bolsonaro tem vários símbolos de poder na mão, mas não tem o poder. Para ele obter o poder, ele precisava, depois dele ter pego o cargo, ele precisava ter retirado das mãos dos seus inimigos os meios de ação. Primeiro meio de ação é, obviamente, mídia. Segundo meio de ação é ensino. Terceiro meio de ação é o funcionalismo público. Ou seja, ele tinha que aprender a controlar o funcionalismo público, a controlar a mídia, a controlar o ensino. Ele tinha que ter feito isso. Não, você não pode obter meios de ação quando os ocupantes desses meios de ação não querem você lá. Então você tem que quebrar as pernas deles. Você tem que tomar deles o meio de ação. Eles não vão te dar. Qual é o meio de fazer isto? Processos judiciais. É o único meio. Ou você faz um golpe de Estado, né? Os militares ocupam Brasília, etc. Aquele teatro direitista idiota, tá entendendo? Também isso não adianta nada, os militares já fizeram isso uma vez, não adiantou porra nenhuma. Fizeram o AI-5 e depois levaram uma surra assim, vergonhosa, e estão levando surra até hoje, porra. E você ainda vai perguntar para os militares o que eles devem fazer. Ora, né? Os militares devem perguntar para mim, porque eu já estudei o caso deles, já demonstrei que tiveram 100% errado na sua visão das coisas durante o governo militar e que continuam estando até hoje. Então, o único jeito de quebrar as pernas dos adversários seria usar a justiça. Agora, pergunta assim, quantos dos seus caluniadores e difamadores o Bolsonaro processou até hoje? Ninguém, porra. Ninguém, porque tá cheio de funcionários que dizem, não podemos usar a advocacia da União para fazer isso. Por que não pode? O mundo inteiro usa, por que no Brasil não pode? E além disso, você não quer usar a advocacia da União? Bom, contrata advogado particular. Cadê os apoiadores milionários do Bolsonaro? Pode, nós pagamos seus advogados. Aí o Luciano Hang, acorda, homem. Ficar vestindo de Zé Carioca não vai adiantar nada, porra. Você tem que pagar advogado para defender o Bolsonaro contra os seus caluniadores. Tem que meter um processo em cada um. Cada um desses, com 5 processos nas costas, ficar quietinho para sempre. Agora, o presidente se rebaixa a discutir com os seus caluniadores, meu Deus do céu. Quando não tem que reagir, ele vai lá e fala. Isso não se faz, presidente. O presidente não se rebaixa a discutir com um jornalista. Nem com um deputadinho. Ele põe a máquina do Estado para agir contra os caras, põe a justiça para agir em cima. Quando é que vão aprender isso, porra? Daí tem todo aquele gênero, não podemos acirrar as contradições. O quê?
Nós temos que unir o país, temos que haver união. Escuta, se tem pessoas de duas ideologias opostas brigando, como é que você vai unificá-las se você não tem uma ideologia abrangente que inclua as duas? Por exemplo, se você pegar na Segunda Guerra, o Winston Churchill formou um belo governo com elementos do Partido Conservador e do Partido Trabalhista. Porque acima da ideologia conservadora e da ideologia trabalhista, havia ideologia patriótica, meu Deus do céu, capaz de unir todos. Agora, qual é a ideologia que vai unir todos esses caras? Não tem. No Brasil, a ideologia de esquerda contesta até o direito do Brasil à existência. 80% desses caras da esquerda estão a fim de chegar lá na China e perguntar: quanto vocês nos dão para vocês tomar o Brasil da gente? E não é nem só da esquerda que vem isso. O Dória faz isso, pô. O general Mourão foi lá fazer isso, gente. Porra! Então eu pergunto: o que esse cara tem na cabeça? Ele não sabe o que é a China? Não, ele não sabe. Porque só lê best-seller da revista do CFR. Então, escuta, estão todos loucos porque eles estão todos dando palpite em coisas que eles nunca estudaram. Não tem humildade. Bicho, estuda esse negócio há meio século. Você pode não gostar de mim, mas ele tem que ter pelo menos a humildade de perguntar. Mas não tem, nenhum tem. Nenhum tem. Por isso eu olho os meus alunos, o pessoal no Instituto Borborema, infinitamente mais inteligente e mais capacitado do que todo o Ministério e do que todo o Congresso. Então, o serviço que eu estou fazendo de preparar esta intelectualidade, isto é a única esperança do Brasil. Só que nós estamos correndo contra o tempo. Nós não sabemos sequer se a economia brasileira vai durar mais um ano. Porque a história de ficar todo mundo em casa, ninguém mais trabalha. Então como é que vai ser isso aí? Eu acho que isso aí é um perigo pior do que 1000 vírus. Mas enfim, é o que os caras estão podendo fazer. Eu penso assim: quanto tempo eles tiveram para estudar este caso? Eles sabem a origem do tal do vírus? Eu sei que em 2006 já havia estudos científicos sobre os perigos desse vírus. Que deram para o governo chinês. O que o governo chinês mandou fazer? Mandou prender o autor do trabalho. Agora, esse pessoal que está no governo, eles leram sequer os livros escritos por oficiais das Forças Armadas chinesas expondo os planos chineses de dominação mundial? Não, nunca leram. E eles acham que isso é teoria da conspiração. Teoria da conspiração é o tipo do carimbo pejorativo. Quem quer que use é um vigarista. Porque você dizer que uma coisa é teoria da conspiração não quer dizer absolutamente nada. Em primeiro lugar, porque você não pode explicar fenômenos de abrangência mundial como uma conspiração, porra. Então, por exemplo, há uma conspiração para a dominação mundial. Eu falo: o que é isso? É possível um treco desse? Não, dominação mundial implica, no mínimo, uma cultura mundial. Uma cultura pode ser conspiratória, secreta? Não, não pode. Então, o próprio uso do termo conspiração denota uma burrice e uma desonestidade imperdoável. Mas todo mundo usa porque é bonito. O cara se faz de esperto. Não, aquele lá acredita em teoria da conspiração. Ele é um adolescente cheio de ideias na cabeça, mas eu sou um homem prático, experimentado, eu sei que nada disso existe, eu sou Cílio Bocaneira, nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. É isso aí, gente. Tá? Então, não vou responder pergunta hoje não. Até a semana que vem, muito obrigado.